Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscilla Rice e estou falando com vocês do Live Oak Recording Studio em Berkeley, na Califórnia, e hoje estou acompanhada ao telefone pelo fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e onde você está? Estou muito bem, Priscila. Estou em casa em Austin, no Texas, esta semana, e estou muito animado por ter um convidado no podcast de hoje. Ele é o membro mais antigo do BNI no mundo. O nome dele é Stephen Marsh, e Stephen é membro do BNI há 39 anos. Agora, temos alguns membros cujas empresas estão no BNI há 40 anos, mas foram os pais deles que depois passaram para um de seus filhos. Mas Stephen, ele próprio é membro do BNI há 39 anos. Ele entrou no BNI quando era chamado de The Network, há muitos anos atrás, em junho de 1986. Diz ele que aprendeu muito no BNI sobre networking e sobre como ajudar clientes a conseguir empréstimos imobiliários, que é o setor em que ele atua. Stephen é muito detalhista e adora fechar empréstimos. Ele diz que sua paixão está em ajudar as pessoas, especialmente os proprietários de negócios autônomos, e ele gosta de dizer que o único bom empréstimo é um empréstimo fechado. Stephen, faz muito tempo desde que conversamos e é ótimo ouvir sua voz. Bem-vindo ao podcast do BNI. Obrigado, Ivan. Eu agradeço. Você tem uma ótima voz para rádio. Você deveria fazer um programa de rádio, Stephen. Eu fiz e foi fenomenal quando as taxas estavam em 2 e 3. Escuta, é ótimo ter você no podcast e eu preciso começar perguntando sobre os 39 anos. Estou tão impressionado com isso é incrível. Como você conseguiu ser membro por tanto tempo? Sei que você passou de um grupo para outro, mas fale sobre os relacionamentos de longo prazo estando tanto tempo assim. Bem, você me deu o pontapé inicial. Você estava lá naquela sala de conferências no melhor western do ano e eu fiquei impressionado. E eu disse, ei, você me ensinou e me contou o que aprendeu e por que abriu alguns grupos naquela época. E eu aprendi tudo. Uma coisa que aprendi e tem sido a melhor maneira de trazer pessoas para o grupo e construí-lo. Mas aqui está uma que talvez você compartilhe com todos. Referências. Quando alguém me ligava, especialmente corretores, eles sempre falavam sobre, bem, eu tenho que dar referências de 2 ou 3 pessoas. E eu disse, não é assim que eu faço. A maneira como eu referencio alguém se eu confio neles é garantir que meu bom amigo ligue para você, Ivan. E cabe a eles ligarem para você e fazer essa conexão. E eu ensinei isso em todos os grupos e voltei para ligar. Eles me pediram para entrar e falar muitas vezes nos diferentes grupos, o que eu fiz. E a outra coisa é sobre ser membro. Sempre trouxe membros, e aqui está como eu os ensinei. Contei a história sobre Copenhague. Tivemos uma estudante de intercâmbio e ela veio algumas vezes de volta para a Califórnia da Suécia. E ela diz, meu pai gostaria de falar com você. Eu falei, ok, me ligue. Ele diz, você sai daqui toda quarta-feira de manhã, muito cedo antes de eu acordar. E a nossa família se perguntou para onde você foi. Eu disse, o Network PNI. Ah, ok, meu pai gostaria de saber. Então, eu liguei para ele e ele me disse que seu nome era Michael. E ele falou, bem, o que você faz e como você faz isso? E eu expliquei. Eu disse, mas você precisa ir a um. E ele falou, eu verifiquei antes de te ligar, e fica a 3 horas de distância, e eu pedi só 1 minuto. Eu disse, tem 1 a 10 minutos, mas aqui está o que você deve fazer. Você vai, e não saia até conseguir uma inscrição e se inscrever. Você sabe que ele me ligou no dia seguinte e me disse que ele não sairia, e eles não podiam acreditar. E ele se inscreveu. 6 meses ou 1 ano depois, ele se tornou vice-presidente lá. Outra história bem rápida. Deixe-me apenas comentar sobre isso, Stephen. A ideia de ir a uma reunião é muito importante. Quando eu estava começando o BNI em 1985 ou 6 e fiz a abertura que você estava presente, e poucas pessoas podem dizer que estavam lá e fizeram a abertura quando começamos. Uma das coisas que eu dizia às pessoas era, você tem que vir a uma reunião. Naquela época, em 86, não tínhamos material, então pediam folhetos ou algo assim. Eu não tinha nada, não havia internet. Eu dizia, você tem que vir. Você tem que vir a uma reunião e vivenciar isso. Traga muitos cartões de visita. A chave é ir a uma reunião do BNI para ver em primeira mão.
Bem, outra bem rápida é a Geórgia. Um cavalheiro morava em Chicago, Minnesota, e mudou sua prática de CPA por algum motivo para a Geórgia, um primo distante. E ele me perguntou, o que eu faço? E ele sabe que toda quarta-feira eu tinha uma reunião. E eu disse, encontre um grupo em Atlanta, Geórgia, e simplesmente vá. Ele perguntou, o que você quer dizer? Ligue para eles e diga que gostaria de ser um convidado. Então eu disse, não saia até conseguir uma inscrição e se juntar ao grupo. Bem, em 6 meses, ele se tornou tesoureiro, e acredito que ele ainda seja tesoureiro depois de todos esses anos. É o melhor contador da região. E ele adora isso. Simples assim. Você disse que ele é contador? Sim, ele é um contador. Uma das empresas que ainda é membro após 40 anos é uma organização de contabilidade, a Denny & Company. Eles eram meus contadores em 86 e a empresa ainda é... Eles ainda são membros hoje. E é o filho da Carolyn, Matt Denny, quem é o membro. Contadores têm sido muito bem-sucedidos no BNI, assim como pessoas de empréstimos imobiliários como você. Ah, e absolutamente os advogados. Estávamos no Baker Square na Till Boulevard. Você estava lá, e com certeza tínhamos 4 advogados diferentes. Nunca vi tantos papéis cor-de-rosa sendo transferidos entre eles e nós. Os 4 advogados se referiam de um para o outro, e por 2 ou 3 anos havia 4 tipos diferentes de advogados em nosso grupo. Para aqueles que estão se perguntando o que é um papel cor-de-rosa, porque agora fazemos quase tudo no BNI Connect, esses são os papéis de referência que costumávamos ter, e alguns grupos ainda usam eles. E realmente entregam o papel, o que eu acho que tem algum poder, entregá-lo assim. É disso que Steve está falando. Vou fazer um podcast em breve, Steve, onde há grupos que tem mais de 10 advogados no grupo, o que me surpreende, mas mostra como você pode realmente apoiar diferentes classificações versus ser competitivas com elas. É verdade. Temos um no nosso grupo. Ele me concedeu um empréstimo de $3 milhões e conseguimos uma aprovação em apenas 3 dias. Mas ele faz o convencional. Excelente! Alguma recomendação para as pessoas, para todas as pessoas que não são membros há 39 anos? Quais são suas palavras de sabedoria para que as pessoas entendam que o networking e que o BNI é mais uma maratona do que uma corrida de velocidade? Bem, você tem que estar presente, e as pessoas me perguntam quantas vezes você faltou. Eu disse, 5, 2 filhos, uma doença e 2 férias. E eles não entendem isso. Você tem que comparecer. Mas você teve substitutos te representando além dessas 5 vezes ou não? Sim, eu tive. Durante os anos em que estávamos no Worcester Robles Golf Course, eu tive Mark Bacharach, animador e mágico. Vá e entretenha em vez de eu falar porque eu estava impossibilitado. E ter um substituto legítimo é totalmente aceitável, e isso é fantástico. Então você perdeu 5 reuniões sem um substituto em 39 anos, então você detém 2 recordes na organização, Steve. Acho isso incrível. Bem, eu tive recentemente, acho que no último ano ou algo assim, eu tive um substituto. Esse cara chamado Pete me substituiu e disseram que ele fez um ótimo trabalho. E claro, eu passei todas as informações a ele. Bem, você sabe, esse é o segredo de um substituto. E eu tenho alguns podcasts onde falei sobre me arrepender de criar o programa de substitutos que foi aprovado pelo Conselho de Consultores, mas também descobrimos que o programa de substitutos, quando feito corretamente, é eficaz. E então você acabou de dizer que preparou seu substituto, e é quando é feito corretamente. É quando você simplesmente entrega e diz, ei, substitua-me, e você não lhes dá nenhuma informação, e isso é errado. E quando você tem esses profissionais substitutos, tudo o que eles fazem é substituir em um grupo. E assim é fazer errado, mas parece que você fez certo. Como uma declaração verbal e parece funcionar muito bem. Sim. Bem, Steve, alguma consideração final antes de encerrarmos aqui hoje? Bem, minha esposa nunca entendeu realmente do que se tratava o networking. Eu expliquei que você disse que nunca foi ensinado na escola, faculdade, você foi ensinado a nunca falar com estranhos, a não compartilhar coisas, e eu me levanto e compartilho coisas todos os dias. Eu aprendo algo todos os dias. Eu ensino meus filhos. É sempre aprender algo novo a cada dia para nos tornarmos melhores. E minha esposa sempre me perguntava, Steve, por que você é tão dedicado? Você se levanta e resolve problemas para autônomos, pessoas que são rejeitadas.
Sabe, as pessoas não entendem por que eu seria recusado. Bancos com os quais eles estão há 25, 30 anos, eles vêm até mim e eu resolvo. Eu resolvo problemas. Tem uma placa que minha filha me deu de presente de aniversário. Papai conserta as coisas. Sou o solucionador quando se trata de empréstimos. Eu adoro isso. Empréstimos bancários, empréstimos imobiliários, empréstimos blanket, empréstimos swing, empréstimos ponte, comerciais e residenciais. Olha, se você tem um cara simples que tem um restaurante, foi recusado por 3 dos seus principais bancos, movimenta milhões de dólares, eles o recusam. Ele veio até mim. Ele quer abrir outro restaurante a 2 quilômetros de distância. Conseguimos um empréstimo para ele em questão de uma semana. O que você está falando aqui, Steve, que eu acho que pode se aplicar a todos, é que os membros do BNI realmente tendem, pelo que eu vi, a se esforçar muito para cuidar bem das indicações que recebem. E claramente você faz isso, ou não estaria aqui há 39 anos. Ouça, estamos sem tempo. Para quem estiver interessado, você pode ver o site do Steve em homeloansforonione.com. Isso é Homeloans, o número foroneone.com. Steve, muito obrigado por ser um membro fiel desta organização por 39 anos. Estou realmente orgulhoso de ter você como parte do BNI. Bem, já se passaram 39 anos desde que conversamos pela primeira vez e conversamos muitas vezes depois disso. Sim, e espero conversar mais vezes. Muito obrigado, meu amigo. Priscila, é com você. Ótimo, muito obrigado. Foram informações maravilhosas. Este podcast é patrocinado por MeisnerAudioPrograms.com e esses programas de áudio fornecerão a você as ferramentas e a inspiração para melhorar poderosamente sua experiência no BNI. Então, confira o ótimo material disponível para você em MeisnerAudioPrograms.com. Então você pode usar o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Todos os lucros vão para a Fundação BNI. Muito obrigada por nos ouvir. Aqui é Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial da BNI.